E o foco dessa vez é a CEMIG, Empresa de Energia Elétrica de Minas Gerais, porque essa semana o foco é 100% em Minas Gerais, em empresas desse estado maravilhoso que é o meu estado. Mas hoje a briga vai ser bonita porque nós vamos comparar ela com a EDP Brasil, que é a Excelsa, a Energias Brasil, a empresa aqui do Espírito Santo. Então vai ser Minas Gerais contra o Espírito Santo. E depois nós vamos ver se vai valer a pena investir na CEMIG. Então fica comigo aqui e bora pro conteúdo rapidinho e objetivo. Então essa é a CEMIG, Empresa de Energia Elétrica de Minas Gerais. Vamos iniciar dando uma olhada no seu relatório trimestral. Primeiramente, energia vendida e energia transportada. Na parte de energia vendida, ela teve um resultado menos 1,7% em relação ao primeiro trimestre de 2020. E na energia transportada, ela teve um aumento de 9,7%. Em relação à receita líquida, teve um aumento de 17% em sua receita em comparação ao mesmo período do ano passado. O lucro líquido, o ano passado foi negativo no primeiro trimestre, foi menos 68 já nesse trimestre, agora foi 422, então teve um aumento no lucro líquido, uma recuperação dessa empresa. A sua dívida líquida, por exemplo, teve uma variação de 9 do ano passado para 8 agora, ou seja, ela teve uma diminuição da sua dívida em 7,9%. Então foi muito bom esse resultado para a empresa. Trazendo agora um ponto de curiosidade dessa empresa, a CEMIG, ela tem uma grande quantidade de usinas espalhadas por Minas Gerais. Então, se você olhar nessa tabela aqui, são dezenas de usinas, então ela está bem diversificada. E aqui, ó, se você é investidor da CEMIG, você automaticamente também é investidor da Taesa, a queridinha aí do mercado em questão de energia elétrica, uma empresa transmissora de energia. E a CEMIG neste momento está querendo fazer um leilão para vender a sua participação da Taesa. Isso está dando uma treta feia em Minas, tá? Já abriram até CPI. E eles não querem que a CEMIG vende essa parte não, e é uma parte muito representativa. Ó, a CEMIG tem 21% das ações da Taesa, então uma grande participação. E tá uma treta feia e vamos ver as cenas do próximo capítulo desse leilão aí, se ele vai sair ou se não vai. Passando agora um pouquinho do valuation dessa empresa, o preço sobre valor patrimonial da CEMIG é qual? 1,38 e sua média é 1,23. Ela está sendo negociada um pouquinho acima do seu valor patrimonial. Tudo bem, tá justo. E comparando com a Excelsa Energias Brasil aqui do Espírito Santo, a EDP está a 1,03, ou seja, está sendo negociada dentro do seu valor patrimonial. Então as duas estão um preço justo, não está cara e nem barata demais. Sua margem bruta está em 21% e a gente percebe que a margem bruta da CEMIG está decrescente. Isso não é legal, ou seja, a empresa não está sendo tão eficiente quanto era antigamente. Ela está perdendo um pouco da sua eficiência e a sua média histórica é 28%, então ela está abaixo da média histórica dela. E a Energias Brasil, a gente percebe que ela está em 25%, ela deu uma caída ali e começou a se recuperar. Então tá 25 e a média é 24, está dentro da sua média histórica. O ROI da CEMIG está um ROI de 18,6 e seu ROI médio também é de 18,6. É um bom ROI. Ele só teve uma queda ali de 2014 a 2016, mas logo em seguida começou a recuperação. Em relação e em comparação à EDP, a EDP tem um ROI de 16% e sua média histórica é em 13%, está acima da sua média histórica, mas a CEMIG está ganhando em relação ao ROI, e o ROI é a eficiência que a empresa tem, a capacidade de agregar valor em relação aos seus próprios recursos e ao investimento que os investidores fazem com ela. Passando para os dividendos agora, os dividendos da CEMIG estão em 8,47 e a média é de 10. É um bom dividendo, hein? 8,43. E da EDP, ela está com dividendos na casa de 5,71% e sua média de 4,75%. A EDP você vê que é um gráfico assim, sobe 10, porque é uma empresa que a gente percebe, e você vai ver isso lá para frente, que ela é uma empresa de crescimento, ela está buscando crescer, e a CEMIG já é uma empresa mais consolidada. Então tem hora que a EDP paga dividendos e tem hora que ela paga os dividendos mais baratos, ela segura mais o lucro para poder investir na sua expansão. Passando agora para a parte do balanço patrimonial, a dívida líquida da CEMIG é constante e ela também não tem grandes investimentos para poder crescer. Ela é uma empresa mais de pagamento de dividendos do que de crescimento. E a EDP tem uma dívida líquida crescente e constante, mas também percebemos que ela tem uma grande
um grande capex, que é um grande investimento. Então ela está investindo muito, está se alavancando para poder crescer. A receita líquida da CEMIG, ela é uma receita crescente, saiu de 10, 11 bi aqui de 2009 para 25 bi mais ou menos em 2020, então é uma receita crescente. E a receita líquida da EDP, comparando com a CEMIG, a gente vê que ela saiu de 6 bi, foi para 15 bi mais ou menos, dobrou a receita aí nesse intervalo de 2011 a 2020. Todas as duas estão boas com crescimento de receita. O lucro líquido da CEMIG é um lucro líquido vai e vem, ele sobe, tem época, desce, tem outra, pegou esse período ruim de 2016, 2017, em 2018 começou a recuperar, teve a queda em 2020 e está começando a recuperar novamente. Já o lucro líquido da EDP, ele é mais constante e crescente, podemos perceber que ele tem um sobe e desce mais suave, mas é um sobe e desce que vai nessa linha crescente, então a EDP ganha aqui um pouquinho na parte dos lucros. Patrimônio líquido da CEMIG, ele é um patrimônio crescente, mas um crescimento lento e pequeno. Então está demonstrando que a empresa não está buscando tanto crescimento. É aquela empresa que já está consolidada. E o patrimônio líquido da EDP saiu de 5 bi, foi para 10 bi, dobrou entre 2011 e 2020. Então é uma empresa buscando crescimento. Agora falando da EBITDA, que é a capacidade de geração de caixa dessas duas empresas, a CEMIG tem uma capacidade de geração de caixa que você percebe que tem certa variação. Tem hora que ela tem mais caixa, tem hora que ela tem menos caixa. E a EBITDA da EDP, ela é crescente, então ela cada dia que passa aumenta o seu caixa, tem maior capacidade de geração de caixa. A EDP tá ficando bonita aqui, essa briga tá indo pro lado da EDP, hein? Olha só, hein? E agora respondendo a pergunta que a gente quer saber em relação a esse livro que eu sempre vou trazer aqui para vocês, que ele tem uma análise de balanço, o link aqui se você quiser comprar está aqui embaixo, ele mostra a análise de balanço e o jeito que o Warren Buffett analisa as suas empresas para ver se tem certas vantagens competitivas em relação às outras. Então, margem bruta da CEMIG, ela está decrescente, não é legal isso. A margem bruta tem que ser uma margem bruta alta e constante ou uma margem bruta crescente para mostrar que a empresa está aumentando a sua eficiência. A dívida líquida dela, tudo bem, coloquei a setinha de lado aqui porque ela não tem um crescimento de dívida e também não tem uma diminuição da dívida, ela é constante, ela consegue segurar aquela dívida ali naquele determinado patamar. O lucro líquido dela é aquele lucro variável que a gente viu ali, que tem certa variação e não é um lucro constante e crescente. Então ficou essa setinha meio amarela para o lado aí, sorrisão amarelo, e a receita dela é crescente. Então a pergunta que não quer calar, vale a pena investir na CEMIG de acordo com seus dados fundamentalistas? A gente viu que a EDP ganhou em boa parte dos seus indicadores fundamentalistas. Então a CEMIG, ela não é aquela empresa que você vai esperar um crescimento exponencial nela. Se você quer receber dividendos, tudo bem. Empresas de energia elétrica normalmente pagam bons dividendos. Nessa comparação que a gente fez com a EDP, se você quer crescimento, se você quer crescer o seu capital de forma exponencial, porque essa EDP está fazendo muito investimento, tem outras empresas também de energia elétrica que estão fazendo muitos investimentos, aí seria o mais legal você investir em outras empresas. Então, a CEMIG aquela empresa mais ou menos ali, a empresa para ficar na sua carteira, para você receber dividendos, beleza? Agora vamos passar para a parte da análise gráfica, análise técnica, para você entender se é um bom momento, se é o melhor momento de entrar nela agora ou se esperar um pouquinho mais. Primeiramente, ela está dentro de um canal de alta desde a queda de março de 2020. Ela teve esse crescimento, desceu, cresceu, está descendo, está tentando tocar esse suporte aqui desse canal de tendência de alta. O que eu espero agora? Ela pode tocar ou retornar daqui, mas eu acho que ela vai descer mais um pouquinho, vai tocar aqui e vai ter esse crescimento depois de aproximadamente 30% aí nos próximos meses. E a gente reforça isso em outros indicadores aqui no gráfico semanal, vamos dar uma olhada. A gente percebe que o MACD dela aqui está ali andando de lado, não está ruim e nem está bom. E na parte do indicador de índice de força relativa, que vai medir se tem mais comprador ou mais vendedor aqui nessa ação, a gente percebe que está acima de 50% tem mais comprador. Então ela vem mostrando que o índice de força relativa, os compradores estão ganhando força, estão entrando mais, estão tendo mais compradores e agora está passando por esse período de oscilação e eu creio que ela vai subir. E agora vamos dar uma olhada no gráfico diário para dar mais uma funilada nessa entrada aí e ver no curto prazo como que essa empresa está se comportando.
o canal de tendência de alta dela está aqui bonitinho, e ou seja, a empresa tocou, ela cresce, a empresa tocou a linha de suporte, ela cresce, tocou, ela cresce, está muito próximo da linha de suporte que agora. E uma coisa interessante de você observar quando você for comprar uma empresa através da análise gráfica, perceba na média de 17 períodos, que é a verde, e na de 72 períodos, que é a vermelha. Quando a verde cruza para cima, sinal de tendência de alta. Verde cruzou para baixo, tendência de baixa. Verde cruzou para cima, tendência de alta. E assim vai. A gente percebe aqui nessas setinhas amarelas. E como é que está o MACD dela aqui no gráfico diário, tá? Ó, mostrando aqui que ele está bem lá na baixa, e na hora que cruzar essa linha azul por cima da laranja, meu amigo, aí é sinal de tendência de alta, e vocês podem entrar ali ou espera mais um indicador para reforçar a sua entrada, a sua análise. E o índice de força relativa está mostrando que ela está sobrevendida, ela perdeu toda a força compradora e está com muita força vendedora, mas bateu lá embaixo, e isso é sinal de reversão de tendência também. Então está tudo indicando que ela vai reverter sua tendência agora e vai entrar nessa tendência de alta aí no curto prazo e buscar uns 30% de valorização nos próximos meses. Então, em relação à análise técnica e análise gráfica dessa empresa, vale ou não vale a pena entrar nela agora? Se você for olhar o gráfico diário dessa empresa, vale sim você analisar ela nos próximos dias, e o MACD dando aquela viradinha ali para cima, ó, entrou nela, vai ficar bonito se tudo continuar conforme essa análise, conforme o passado dela, mas rendimento passado não quer dizer que é rendimento futuro. Então, mas tudo está indicando sim que vai ter uma tendência de alta, e está mostrando no curto prazo que ela vai entrar nessa tendência. Já no longo prazo, é uma empresa que eu falei que é aquela empresa que não tem tanto crescimento. O gráfico semanal está mostrando que ela está ali meio morna, não sei o que tal, mas por longo prazo, dividendos, você quer no seu bolso, a empresa pode ser sim uma empresa para você investir. E aí vai ficando por aqui essa análise fundamentalista. Então a EDP ganhou dela, mostrou que é uma empresa mais de crescimento, está mostrando mais resultados em relação à CEMIG, mas a CEMIG não deixa de ser uma empresa boa. Mas ó, tem que ficar de olho naquela parte lá do leilão que está rolando lá da Taesa e não sei o que, se aquilo ali vai prejudicar, como que os acionistas vão enxergar a empresa vendendo essa participação tão considerável, tão boa, numa outra empresa de energia que está mostrando muito resultado. Porque qual o sentido dela vender a participação da Taesa se a Taesa está crescendo, mostrou tantos resultados, deu tanto lucro aí para os seus acionistas nesses últimos anos, e ainda tem grande potencial, tem um upside muito grande pela frente. Então fica de olho nisso. E na parte da análise gráfica, curto prazo no gráfico diário é o momento de compra aí nos próximos dias, e aí você fica de olho nisso também, beleza? Então aquele papo reto de sempre. Gostou do vídeo? Clica aí e dá aquele like, se inscreva aí no canal, ative o sino de notificações, porque a próxima vez vai ser a vez da MRV, empresa de construção civil também de Minas Gerais. E até amanhã, um grande abraço, fique com Deus e tchau!